Meus amigos, a política está pegando fogo literalmente. Você já estava sabendo sobre uma reunião de emergência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Parece que ele não está em bons lençóis. E nós vamos falar dessa reunião de emergência que recentemente aí o Lula convocou os seus ministros. Eu vou explanar sobre esse assunto aqui. Será que o Bolsonaro vai ser preso? Você ficou sabendo dessas últimas notícias do ex-presidente Bolsonaro? Então aqui esse é o nosso novo giro político aqui no canal da João Financeira TV. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E nós vamos explanar esses assuntos, já que esses assuntos são capas dos maiores noticiários do Brasil. O primeiro que eu quero colocar aqui é do jornal G1. E o Lula está com alguns problemas. E eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha desse assunto aqui. E a matéria diz assim: com queda na popularidade, o Lula se reúne com urgência com os seus ministros nessa segunda-feira. Mas que queda de popularidade é essa? Será que ele não está em bons lençóis mesmo? Diz assim a matéria. E vamos tomar cuidado aqui com algumas matérias que estão saindo, porque a mídia pode sugerir para você e você que coloque as suas opiniões aqui. Inclusive, depois eu quero que você comente aqui. Nos bastidores, os auxiliares de Lula atribuem alta na avaliação negativa do petista à falta de acenos a eleitores de centro e conservadores. Então, vamos analisar um pouquinho o que está acontecendo agora. Então, para presidente, essa queda nos índices tem relação com promessas de campanha não cumpridas. Parece que não está em bons lençóis aí nosso amigo aí, o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne nessa manhã de segunda-feira com 38 ministros de seu governo na primeira reunião ministerial ampla de 2024. Então, o encontro já foi marcado e vai ocorrer no Palácio do Planalto. E essa reunião que foi convocada em meio e após essa divulgação de pesquisas de avaliação do terceiro mandato de Lula, que apontaram essa queda na aprovação do petista. Então ele vai ter que fazer algumas modificações. Não está sendo visto com bons olhos pelos seus eleitores o Lula. E esse levantamento aí que foi feito da Quaest indicou que o Lula é avaliado negativamente por 34% dos entrevistados. E em dezembro o índice era de 29%. Então significa que está piorando a coisa nessa avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A avaliação positiva que foi registrada na pesquisa em fevereiro oscilou dentro da margem de erro de 2,2 pontos, ou para mais ou para menos. Só que agora saiu de 36% aí para 35%. O que vai acontecer? Essa pesquisa que foi divulgada pelo IPEC também apontou que na pesquisa dessa análise positiva do petista, 33% dos seus entrevistados avaliaram no início de março que o governo Lula era ótimo ou bom. Só que em dezembro aí foram 38%. Então, houve uma queda, as pessoas mudaram de opinião. E essa queda superou a margem de erro, que é de 2 pontos para menos. Então, significa que não estão boas as coisas. Coloque aqui no comentário na sua opinião hoje. O que o Lula está fazendo errado, ele está fazendo bem feito, o que deveria melhorar aqui no nosso Brasil e principalmente no governo Lula. Então, segundo a Unblock que foi colocado aqui, a reunião ministerial deve abordar essas estratégias para reduzir essa desaprovação do petista. Ele quer melhorar as coisas para o lado dele. Muitas promessas de campanhas que não aconteceram, inúmeras, e agora a avaliação entre esses assessores do presidente é que Lula tem errado ao não fazer acenos aos eleitores de centro e conservadores. Será que é isso? Será que é só isso? Declarações a respeito da guerra de Gaza, das eleições venezuelanas e na área de segurança são apontadas como fatores para a queda de popularidade. Será que é isso? Será que essas falas a respeito da guerra, dessas eleições da Venezuela, quais seriam as suas opiniões que está aí no comentário para ele ter essa queda? Será que foi promessa que ele não cumpriu? E olha só, o presidente mesmo afirmou ter consciência de que as pesquisas indicam que ele estava aquém do que o povo esperava. O Lula já admitiu isso.
Inclusive foi em discurso no Rio Grande do Sul, aqui no meu estado, que ele disse que estava tudo bem com a queda dos índices. Então há uma contradição aqui. Primeiro ele disse que estava tudo bem, agora ele já colocou outras palavras aqui, porque aconteceu o seguinte, a imprensa perguntou para ele, Lula perdeu popularidade? E ele disse assim, eu falei, tudo bem, é porque eu estou aquém de que o povo esperava que eu estivesse. Eu não estou cumprindo aquilo que eu prometi e tenho consciência que não estou cumprindo. Olha, o Lula começou a admitir algumas coisas aqui. E o Lula declarou que o governo começará a colher nesse ano o resultado de programas lançados em 2023. Estou pagando para ver isso aí, hein, Lula? Vamos ver se isso aqui vai acontecer. Ele disse assim, é esse ano que a gente começa o que a gente plantou. O ano de 2023 inteiro. A gente começa a colher o que a gente plantou no ano de 2023 inteiro. Foi as palavras dele. Esse ano que a gente vai começar a colher tudo aquilo que nós prometemos fazer. Será, hein? Qual é a sua opinião sobre isso? Só que no fim do ano passado, durante outra reunião ministerial, o presidente disse que se dedicaria ao longo de 2024 a agendas dentro do Brasil. O foco em compromissos no exterior foi alvo de crítica de políticos aliados a Lula. Lula estava muito fora, vários países, e estava deixando o Brasil de lado. Será que foi isso que aconteceu? O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou na sexta-feira passada agora que a reunião apresentará um balanço de ações do governo. E segundo ele, o Lula quer monitorar mais de perto o impacto dessas medidas na população brasileira. Então, nessa reunião, o presidente Lula está chamando todos os ministros e ministras e, em primeiro lugar, para fazer um balanço daquilo que foi aprovado o ano passado no Congresso Nacional, daquilo que foi lançado e como as ações que vão acontecer agora, o presidente quer fazer um monitoramento completo cada vez mais de perto para ver aquilo que foi pronunciado. Ele falou isso num evento em São Paulo. Só que agora aí nós temos um detalhe, existe um freio de arrumação agora. Porque olha só o que está acontecendo agora. Os aliados do presidente têm defendido um freio de arrumação em diversos temas considerados sensíveis. Vamos ver o que é isso aqui. Olha só, a cobrança é para que haja um reposicionamento a respeito de temas ligados à política externa, à relação com o eleitorado evangélico e a alta no preço de alimentos. Então, muita coisa ruim está acontecendo agora. O Lula quer fazer aí um ajuste no seu posicionamento. E a avaliação desses aliados aí é que a falta de coordenação política em torno dessas áreas, que é a política externa, a relação com o evangelho, né, muitos problemas relacionados a isso, e principalmente a alta do preço dos alimentos, que não era aí, a promessa do Lula era que os alimentos iam estar com preços mais baixos, o que não é o que está acontecendo agora. E há também uma percepção que está acontecendo agora de que o campo político vinculado ao ex-presidente Jair Bolsonaro tem conquistado parte do eleitorado cristão ainda distante de Lula. Olha, o que você achou dessa aí? Vamos falar do Bolsonaro um pouco agora, mas bota a sua opinião aqui sobre esse assunto. Bolsonaro vai ser preso? O que está acontecendo agora, minha gente? Muitas críticas, muitas coisas acontecem agora nesse momento e eu quero atualizar vocês aí do que está falando aqui. E essa foi uma matéria da UOL agora aqui, ó. O Bolsonaro vai ser preso. O paradoxo que acontece no STF. Então, aqui estão colocando várias matérias sobre isso, inclusive vou colocar uma outra aqui para você ver sobre isso. Bolsonaro vai ser preso. Muitas matérias hoje no Brasil inteiro, muitas matérias do Brasil inteiro, o UOL, o Jornal, o Globo. Eu vou colocar aqui mais uma matéria aqui. Eventual prisão de Bolsonaro não vai interromper a escalada do bolsonarismo, avalia Camilo Caldas na TV GGN. Olha isso aqui, gente, muita coisa está acontecendo agora. As digitais do ex-presidente Jair Bolsonaro na tentativa do golpe de Estado ficam cada vez mais nítidas e a sua prisão já é vista como consequência da trama. Nas redes há uma pergunta que não quer calar: quando ele será preso?
Isso aqui eu estou lendo essa matéria para você colocar a sua opinião aí. Na avaliação de Camilo Caldas, que é doutor em filosofia do direito e consumidor aí, do Instituto também, ele é diretor do Instituto Luiz Gama, ele diz assim, a prisão é certa, mas pode gerar efeito rebote e fortalecer ainda mais o seu movimento, o bolsonarismo. Será, minha gente? Será que o Bolsonaro vai ser preso também, depois vai voltar a ser presidente igual ao Luiz Inácio Lula da Silva? Olha, muita coisa está sendo envolvida nesse momento aqui. Olha só o que ele colocou aqui, ó. Sem dúvida nenhuma, há muito tempo, a pergunta é apenas, quando ele será preso? Se não, ele será daqui a um tempo. Porque todo o conjunto probatório, as provas para a prisão, já está formulada. Ontem, após vazamentos de trechos de depoimentos de militares sobre o caso, o sigilo de 27 oitivas de envolvidos na trama do golpista, na trama golpista, não do golpista, que não está chamando ele nessa matéria aqui, foi levantado pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Então, as coisas estão andando aí de vento em popa para a prisão do Bolsonaro. Você é a favor ou contra a prisão de Bolsonaro? Coloca aqui, afinal, qual dos dois é melhor para o Brasil ou será nenhum? Vamos ver aqui o que vai dizer nessa matéria aqui. Os relatos dos ex-comandantes do Exército da Aeronáutica deixam claro que o Bolsonaro encabeçou a trupe que tinha como objetivo de permanecer no poder e evitar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, aqui está dizendo que o Bolsonaro queria evitar de qualquer maneira que o Lula assumisse o poder. E olha só, ele disse assim, ó, o Caldas, esse é um comentário do Caldas mesmo. Eu entendo que talvez fosse um outro acusado, e provavelmente uma prisão preventiva já tivesse ocorrido. Mas, no caso de Bolsonaro, o STF, que tem uma leitura política do caso e percebe que uma eventual prisão, mesmo que juridicamente justificável, poderia levar a uma reação muito violenta de certos setores. Ou seja, parece que o Supremo tem adotado uma postura bastante cautelosa para tornar inequívoca as razões para a prisão dele. Então aqui parece que está havendo uma pressão para que o Bolsonaro seja preso de um lado, o STF tem medo que ele seja preso e aumente o movimento bolsonarismo aqui no Brasil, que isso torne ele um herói. E o Caldas falou mais aqui, ele deu várias palavras duras aqui também, olha só. Ele falou assim, eu tenho uma visão bastante pessimista sobre o futuro. Jair Bolsonaro será preso, mas a sua prisão não vai interromper a escalada do bolsonarismo. Então ele está dizendo aqui que vai ser preso mesmo, que não vai ter como escapar, mas que isso vai aumentar o poder do seu movimento. Pelo contrário, a prisão pode até fortalecer. Bolsonaro já fez esse cálculo. Se eu tiver um sucessor e uma bancada consistente no poder legislativo, consigo daqui a 4 ou 6 anos uma anistia e volto a ser elegível. Qual é a sua opinião sobre esse assunto, então? Esse foi o Giro Político de hoje aqui. Se inscreve aqui no nosso canal, mas eu quero ver a sua opinião. Eu vou olhar todos os comentários aqui e responda o seu comentário. Vai ser preso, não vai? E o Lula, o que vai acontecer com ele esse ano? Eu coloco aqui a sua opinião em voga nos comentários.